ouvir a voz do Salvador. Uma certa ocasião na vida dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, estava tendo uma confusão lá, que muita gente estava falando muita coisa sobre quem era Jesus. E estava muita confusão. Jesus olhou para os 12 discípulos dele e perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E eles falaram: você é o Cristo, né? O Filho de Deus. Em várias outras ocasiões, os discípulos eram confrontados por Jesus. E uma outra vez, uma outra confusão. E muita gente, muitos dos seguidores de Jesus abandonaram Jesus porque estavam falando muito mal de Jesus. E Jesus ficou preocupado e falou assim: olha, se vocês quiserem ir, vocês podem ir também. E Pedro olha para ele, e uma das frases mais lindas que tem na Bíblia, ele fala: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Quando você estiver se afastando dessa palavra, meu irmão, diga para o Senhor: Senhor, me abraça, abrace-me, Senhor, me prenda, não me deixe fugir, não me deixe ir para longe, abraça-me, Senhor, eu não quero ir para longe. Senhor, não me deixe ir, eu quero estar, eu quero. Espírito
agradável, suave, cheirosa diante da tua presença, Deus. Recebe nossas vidas, Senhor, nosso louvor, a nossa adoração diante de ti, Deus. E em nome de Jesus, Pai, eu quero te entregar esse momento agora, onde a igreja vai dizimar, vai ofertar, Senhor, vai agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem dado. Senhor, nós queremos louvar o teu nome, porque o Senhor tem sido fiel, Deus, cuidando das nossas famílias, Senhor, cuidando dos nossos empregos. Pai, em nome de Jesus, quem ainda não tem emprego, Senhor, o Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. Vai abrir as portas, Senhor, só o Senhor pode abrir portas que ninguém mais pode abrir. E nós te clamamos, nós te pedimos, em nome de Jesus, faça com que toda renda que entre dentro dessa igreja seja usada para a tua glória, para o teu louvor, para a honra do teu próprio nome, Deus, em nome de Jesus, amém. Livro de Jonas, capítulo 1, uma história já conhecida nossa. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Eu vou ler o texto de uma forma bem lenta para a gente poder prestar bastante atenção na história, e se a gente prestar atenção na história, já aproveita, grande parte fica melhor para a gente. O Senhor disse para Jonas o seguinte: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, já clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele, ao mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar não se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprova. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Há textos que, por si só, se a gente ler o texto e parar um pouquinho, nós vamos ouvindo o que o Espírito vai falando no nosso coração. Eles são muito ricos na sua própria história, e eles vão falando com a gente. Eu fiquei me lembrando de uma história que eu já contei aqui alguns anos atrás, que é uma história de uma pessoa conhecida minha, uma pessoa próxima à nossa vida quando nós éramos jovens, uma pessoa que trabalhava na igreja muito
muito dedicada na igreja, muito consagrada na igreja, e depois ela foi trabalhar num centro de recuperação para viciados em droga, e ela era uma pessoa muito utilizada por Deus lá naquele centro, e depois de um tempo ela se apaixonou por um dos rapazes que estava em recuperação. E todo mundo falava para ela que não podia, que ela ia atrapalhar o trabalho dela lá dentro, ela não podia se envolver com uma pessoa dali, e ela não teve jeito, ela estava apaixonada. Os apaixonados têm problema, né, coitada? Ela estava apaixonada, então ela não conseguia discernir racionalmente as coisas. Racionalidade e paixão são duas coisas que caminham juntas. Então ela não sabia discernir racionalmente o que deveria fazer, e ela continuou teimando naquele relacionamento, e as pessoas falavam para ela, e ela continuou insistindo naquele relacionamento, e ela, depois a pessoa saiu do centro de recuperação, porque estava recuperado. Os apaixonados eles mudam rapidamente. Ele estava também apaixonado, então ele saiu do centro e ela saiu do trabalho, e todo mundo ficou sentindo muito, porque ela era uma pessoa que fazia um trabalho muito importante lá. Ela saiu do trabalho e ela foi acompanhar aquele relacionamento e casou-se com ele, porque ela tinha certeza de que ela estava casando e era a melhor coisa que ela faria na vida. E aí ela casou, e um dia eu conversei com ela, porque no outro dia, no segundo dia de casamento, ela dormiu com ele bêbado e chapado de droga. E a vida dela passou a ser um inferno da igreja. Porque ela foi perceber a besteira que tinha feito. Irmãos, nós vamos perceber nesse texto uma sequência das possibilidades que a gente tem diante de Deus. No primeiro capítulo a gente vai colocar sobre o homem fugindo de Deus. No segundo capítulo nós vamos meditar o homem correndo para Deus. No outro capítulo nós vamos colocar o homem correndo com Deus. E no quarto capítulo nós vamos colocar o homem correndo além de Deus. Hoje nós vamos pensar nessas características que acontecem quando o homem começa a correr de Deus. Jonas era profeta de Deus. Nós não estamos portanto, meditando aqui na vida de uma pessoa que não conhecia Deus. Era um homem que conhecia Deus, falava em nome de Deus, pregava aquilo que Deus queria que pregasse. Era um homem nascido na Galiléia, na mesma região que alguns anos depois vai nascer Jesus, que tinha os profetas nascidos ali como Malaquias. Jonas viveu aí por volta do 8º século, ele ministrou no tempo de Jeroboão II, era um homem de Deus. Ele era um homem segundo o chamado de Deus. Deus o havia chamado como pregador do Evangelho, da palavra de Deus, porém o Jonas resolveu, num determinado momento, ao invés de ficar junto de Deus, ele resolveu vazar de Deus, ele resolveu se afastar de Deus, ele resolveu correr de Deus. Então, eu queria que você tentasse pensar na vida do Jonas, e eu tenho pensado isso na minha vida, e queria convidar você para pensar sobre isso, assim, se em algum instante você também não resolve fugir de Deus, na igreja. Porque pior do que um homem que corre de Deus longe da igreja é um homem que corre de Deus dentro da igreja. Porque às vezes o homem que corre de Deus longe da igreja, ele percebe que está correndo. Às vezes alguém que corre de Deus dentro da igreja, ele não percebe que está correndo de Deus. Quando nós resolvemos correr de Deus, nós optamos por um caminho diferente do proposto por Ele. Nós optamos para fazer aquilo que o Senhor não quer que nós façamos. E nós sabemos que Ele não quer. E nós temos consciência que Ele não quer. E nós lemos na palavra e está claro que Ele não quer. E Ele se utiliza de pessoas, e as pessoas falam para nós, e nós não entendemos ou não queremos entender. E nós continuamos insistindo que eu vou. Eu não quero, mas eu vou, porque eu quero ir. A Bíblia diz que o Senhor chamou a Jonas e disse assim: Jonas, eu quero que você vá à cidade de Nínive para pregar. Nínive era a capital do maior império da época, o Império Assírio, que ficou lá quase meio milênio, quase 500 anos, dirigindo grande parte do mundo. Poder militar impressionante. Cidade de quase 48 quilômetros de extensão, cercado de muro de uns 13 quilômetros de muro, de 13 a 16 quilômetros de muro,
um muro que tinha 15 metros de largura, um muro que tinha 3 fossos. Era uma cidade poderosa, era uma cidade com um grande poderio militar. Ninguém encarava Nínive, mas Nínive era uma bagunça, Nínive era uma podridão, Nínive era de uma violência terrível. Nínive era, eles tinham a maldade de pegar os seus inimigos e fincar uma estaca que ia do ânus até a garganta dos inimigos e deixava aquela pessoa cravada naquela estaca, naquela madeira. Eles tinham a mania, às vezes, quando não faziam isso, eles arrancavam a pele dos inimigos e deixavam a pessoa sem pele para morrer naquela situação. Nínive era de uma maldade, de um poder, de uma grandeza enorme. E aquilo, a Bíblia diz que a malícia, a maldade, a situação ruim de Nínive tinha chegado até Deus. E aí Deus fala para Jonas: eu quero que você vá lá. Deus queria tratar Nínive, Deus queria marcar presença em Nínive, Deus queria se colocar no centro do império do mundo da época. E a Bíblia diz que o Jonas se dispôs. É bonito isso, porque outro dia nós estávamos pregando aqui sexta-feira e falando do Filipe, onde a Bíblia diz que o Filipe se dispôs. O Jonas também se dispôs. Aí o texto diz: mas para fugir da presença do Senhor. Você sabe o que é isso, irmão? Tu sabe? Sabe o que é olhar para dentro do coração e falar assim: eu vou. Eu sei que Deus não quer isso, mas eu vou. Ele se dispôs. E ao invés de ir para a direita em direção a Nínive, ele foi para a esquerda em direção a Tarsis. Tarsis estava a mais ou menos 4.000 quilômetros de Jerusalém. Tarsis estava na maior distância que aquela época poderia ter uma cidade. Tarsis, ele gastaria alguns meses de viagem até chegar lá. Era perigoso, era caro, era difícil. Mas o Jonas queria o difícil, ele queria o longe, ele queria o complicado, ele não queria fazer o que Deus queria, ele não queria ir fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, ele quis fazer o que Deus não queria que fizesse. E ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, pega o navio na cidade de Jope e se manda para Tarsis. Às vezes, quando a gente está querendo fugir da presença do Senhor, nós arrumamos uma justificativa. Lá na frente, no capítulo 4, Jonas diz assim: Senhor, eu não fui para Nínive porque eu não concordo contigo. O Senhor é Deus zeloso, o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor é Deus amoroso, e eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo de Nínive. Eu não concordo que o Senhor perdoe o povo de Nínive. Eu não concordo contigo. Não é certo. O Senhor sempre disse que era povo de Israel, agora o Senhor está querendo ser. O Senhor era Deus de Israel, agora o Senhor está querendo ser Deus de um outro povo. Eu não concordo contigo. Irmãos, quando a gente quer fazer uma coisa distante do Senhor, nós arrumamos justificativa até teológica. Nós olhamos assim e falamos: não, mas eu acho que Deus, ele não concorda que as coisas sejam de tal maneira. Não, mas eu acho que Deus não sei o que. E nós tentamos arrumar uma explicação espiritual, uma explicação religiosa, alguma coisa que justifique a nossa ação. Eu quero fazer. O pastor Silas Malafaia, eu raramente ouço, mas uma vez eu ouvi, e ele falou que um rapaz chegou para ele e falou assim: um rapaz tinha uma vida irresponsável diante de Deus na igreja, vivia uma vida relaxada lá diante da igreja, e ele chegou para ele e falou assim: pastor, Deus me deu uma visão. Lá na Assembleia de Deus sempre tem bastante visão, né? Então ele diz assim: Deus me deu uma visão. E o pastor Silas falou para ele: qual foi a visão, meu irmão? Ele diz assim: eu estava num lugar e vi no céu escrito assim: VPB. E aí o pastor Silas falou para ele: sim, isso quer dizer o quê? Ele diz assim: eu entendi que Deus falou assim: vai pregar a Bíblia. E aí o pastor Silas olhou para ele e falou: rapaz, esse cara tem uma vida tão relaxada, tão esculhambada, ele está preso numa vida de pecado e agora está querendo arrumar uma justificativa espiritual para isso. E aí o pastor Silas falou para ele: não, irmão, você interpretou errado.
Foi uma visão, né? Você interpretou errado. A visão está querendo dizer assim: vai plantar batata. Tipo do jeito do pastor Silas de falar, né? Vai plantar batata, porque se nós resolvermos fazer alguma coisa que não é da vontade do Senhor, ainda que encontremos uma justificativa religiosa, espiritual, a gente sabe que isso é mentira da nossa parte. Nós sabemos que é uma coisa que Deus não quer. Não adianta, não tem teológica, tem egológica. Tem essa coisa do eu faço porque eu quero, eu faço porque estou com vontade, eu faço porque me faz bem, mas a gente sabe que Deus não quer que façamos e ainda assim queremos fazer. Nós às vezes não medimos as consequências. O que vai acontecer, o Jonas não parou para pensar. O Jonas talvez não refletiu em determinado instante que existe um Deus, que Deus ele fala para a gente fazer e que Ele vai tratar conosco. Às vezes nós não lembramos que Deus vai tratar conosco. O Jonas resolveu, não, eu não concordo com Deus. Quer saber uma coisa? Eu vou pegar o navio, vou para outro canto que não tem nada a ver, e aí assim, eu não estou nem aí, porque Deus não vai tratar comigo. Vai! Irmão, não é que Deus vai castigar, não é que Deus vai fazer mal, não é que Deus vai me trucidar, é que Deus vai tratar comigo. Deus vai me chamar para conversar. Pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, mas vai chegar o momento que Deus vai tratar comigo, e Deus foi tratar com Jonas. Nós às vezes não tomamos a consciência de que existe um Senhor sobre a nossa vida, e aí saímos fazendo o que dá na nossa vida. Então, a primeira coisa é, quando eu quero fugir de Deus, eu começo a fazer aquilo que eu sei que Deus não quer que eu faça, e ainda assim eu insisto em fazer. Dá uma olhadinha na tua história. Lembra daquela vez? Lembra daquele tempo? Lembra daquele período que você sabia que não devia fazer e fez? Eu lembro. Do teu não lembro, mas do meu lembro. Deus queria que eu fizesse de tal maneira, eu fui fazer de outra maneira. Deus queria que eu fosse para Tarsis, mas eu achei melhor. Aliás, Deus queria que eu fosse para Nínive, mas eu achei melhor ir para Tarsis. Querido, permita que o Espírito Santo vá falando com o teu coração, vá mexendo com você e comece a pensar. Vá refletindo. Você sabia que não devia, mas foi. Quando a gente quer fugir da presença de Deus, nós não encaramos as consequências, nós não encaramos os problemas, nós não olhamos para os problemas de frente para poder dizer assim: olha, eu sei que estou fazendo besteira. A Bíblia diz que assim que ele saiu, viajou durante um tempo, começou uma tempestade. Engraçado, os caminhos contrários à vontade do Senhor vão sempre nos levar a alguma tempestade. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Começou uma tempestade, todo mundo ficou agitado, e fica aquele aperreio, e vamos ver o que nós vamos fazer, e todo mundo está na angústia, e todo mundo com seus deuses. Na época, essa visão do Deus que se enfurece, que se aborrece com alguma coisa, tomava conta de todos aqueles povos, com seu politeísmo, com seus vários deuses. Cada um começa a se preocupar: rapaz, o que foi que eu fiz? Meu Deus está aborrecido comigo, não deve ser o meu que está comigo. Está todo mundo agoniado, está todo mundo com vergonha. A Bíblia diz que o Jonas vaza. Eu vou ficar no meu cantinho, eu não quero que ninguém se meta na minha vida, não venha tratar do meu problema, porque eu vou ficar no meu cantinho. E o Jonas foi para o cantinho lá, e a Bíblia diz que enquanto estava todo mundo agitado, sem saber o que fazer no navio, o Jonas dormiu. Quem experimenta culpa, quem experimenta depressão, quem experimenta essas angústias, sabe o que é isso? É aquele dia que a gente tem vontade de dormir. É aquele dia que a gente tem vontade de deitar assim, não acordar durante vários dias. Algumas pessoas tomam remédio para poder ver se elas ficam ali sem acordar durante vários dias, para ver se some. O Jonas, a Bíblia diz que estava todo mundo aperreado, ele foi dormir. E aí o texto diz assim: e dormia profundamente.
acontecendo e eu aqui na praça dando vida às pessoas. Olha, eu não quero encarar o que foi que aconteceu comigo, eu não posso encarar o que aconteceu comigo, isso é um problema meu, eu sei que o problema está aqui, mas olha, não vou mexer com isso. A Bíblia diz que eles estavam todos aperreados, eles estavam agora tratando espiritualmente, mas ele não queria encarar. Essa é uma característica nossa. Quando Jesus apareceu ressuscitado para Pedro, Pedro tinha negado o Cristo para antes. A Bíblia diz que em um determinado momento, quando Pedro viu que Jesus estava na praia, ele pulou do mar, vazou, foi para um canto, porque vocês não querem encarar, eu não quero olhar. Sabe quando a gente, em casa eu tenho uma cachorra, a Mel foi terrível, quando ela era novinha, ela foi terrível, ela destruía o que ela passava pela frente, assim. E até hoje ela é assim, ela faz uma coisa errada, quando a gente abre o portão, ela baixa a cabeça assim, sai para um cantinho, vai dizer assim, cara, olha, eu não quero olhar para os teus olhos. Né? Quando aquele menino faz uma coisa errada, não quer falar com os pais. Às vezes, o João estava fazendo isso, eu não quero encarar o que está acontecendo comigo. Quando a gente começa a querer fugir da presença de Deus, irmão, nós tomamos caminhos diferentes do que o Senhor quer. E nós sabemos que estamos tomando um caminho diferente do que o Senhor quer. Nós não temos coragem de encarar a realidade, nós queremos fugir. Até o dia que nós nos dispomos ao fim. Quando o caos chega, quando a angústia toma conta da vida, quando agora não tem mais o que fazer, então agora a vida vai piorando, a tempestade vai aumentando. O Jonas já chegou para ele e disse assim, moçada, a melhor coisa que vocês fazem é me jogar aqui. Me joga aqui porque eu sei que o mar vai parar. E aí contou para eles a situação, disse para eles que estava fugindo, e a Bíblia diz que eles ficaram com dó do Jonas, começaram a remar, já tinham jogado todas as coisas, eles queriam fazer um esforço, mas a Bíblia diz que a tempestade ficava cada vez pior, e aí o Jonas falou, não tem jeito, é melhor morrer. É aquela hora do desespero, é aquela hora que a angústia tomou conta da nossa vida. Querido, a Bíblia diz que quando os homens, depois de terem descoberto que era o Jonas, por ter deitado sorte, a Bíblia diz que eles chegaram diante de Deus porque eles temeram a Deus. Eles não acreditavam naquele Deus, lá era comum os vários deuses. Eles não acreditavam naquele Deus. Mas quando eles viram aquela situação, eles entenderam que era Deus. E a Bíblia diz que eles temeram a Deus e disseram ao Senhor, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovou. Os que não criam estavam agora com temor a Deus. O que cria estava sem a coragem de voltar para Deus e dizer, Senhor, eu pequei. Senhor, eu desobedeci. Senhor, eu quero voltar. Senhor, eu quero a tua graça. Eu queria que a gente pudesse terminar essa história fazendo um resumo dela, tentando aplicar para nós alguma coisa. Querido, Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um para que você existe. Deus tem um para que ele existe. Deus tem chamado para todos nós. Nós sabemos o que Deus quer para nós. Nós sabemos qual caminho seguir. Nós sabemos o que fazer. Será que nós temos caminhado no propósito dele? Você tem caminhado no propósito dele? Você tem ido para onde Deus quer? Você tem experimentado da boa viagem? Alguns dias que ele saísse dali, ele poderia chegar em Cristo, mas ele preferiu um caminho mais longo, mais difícil, mais distante. Para quê?
Para quê? Você sabe o que Deus quer da tua vida. Para que vai ficar fazendo essas justificativas mais sem pé e sem cabeça? Sabe que não deve. Sabe que está ruim. Vai chegar o dia da tempestade. Vai chegar o dia da tempestade. Vai chegar o dia que as coisas vão acontecer muito ruins, porque você escolheu um caminho diferente daquilo que o Senhor propôs para ti. Não vai não. Os navios vão aparecer aos montões. As coragens vão aparecer aos montes. O dinheiro para ir para outro caminho vai aparecer à beça. As propostas, as sugestões, as situações vão aparecer aos montões. Não vai. Não vai, ainda que você não concorde com Deus, ainda que você ache que Deus não está fazendo melhor, o teu coração naquele dia pode sentir isso, mas você está errado. Eu tenho um amigo, o pastor Val, ele brincou um dia que ele diz assim, que levantou um dia de madrugada, resolveu fazer umas sugestões para Deus, deu uns conselhos para Deus e disse para Deus que melhor seria se fosse assim, mas Deus não deu ouvido para ele. E fez diferente. E aí ele diz assim, depois de uns anos, ele disse, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor não fez o que eu queria. Querido, não imagine que Deus quer o teu mal. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, se você sente que de alguma maneira está caminhando por caminhos que não são os caminhos do Senhor, volta. Enquanto é tempo, antes que a tempestade tome conta da tua vida, e antes que você fique fugindo, e você tenha necessidade de se voltar para Deus. A história depois vai mostrar, os outros que vão acompanhar aqui, a história vai mostrar que o Jonas teve tempo de voltar para Deus, porque Deus foi dando todas as oportunidades para ele, até o dia que Deus tirou as oportunidades. Na hora que ele foi jogado ao mar, na hora que ele foi lançado ao mar, agora o Jonas não tinha mais possibilidade. Eu estava meditando o texto e lembrando da história do filho pródigo. O filho pródigo saiu da casa do pai com dinheiro. Tudo foi dando muito certo. E aí ele começa a gastar o dinheiro. E ele começa a perder os amigos. E ele começa a perder as mulheres. E ele começa a perder as condições. E a tempestade vai aumentando cada vez mais até que ele chega no chiqueiro. E lá no chiqueiro ele teve a possibilidade de voltar. A minha amiga tadinha, ela não quis voltar a tempo. Todo mundo ficou falando para ela, filha, não larga as coisas do Senhor, não casa com esse rapaz. Não, todo mundo ficou falando, mas ela quis ir e se arrebentou. Você está caminhando para perto de Deus, para distante de Deus? Tem alguma coisa que está te levando para perto de Deus ou para distante de Deus? Você tem desfrutado da paz que o Senhor oferece ou tem desfrutado da tempestade consequência de caminhar às vezes para distante do Senhor? Eu queria que a gente cantasse aquela música que a gente canta, eis-me aqui. Eu queria que a gente cantasse aquela música, eis-me aqui. E queria convidar cada pessoa para ter um momento de oração, assim, para se colocar diante de Deus, para analisar quais são os barcos que têm aparecido aí na minha vida que me propõem a possibilidade de fazer o que Deus não quer. Quais são as coisas que têm aparecido que têm me distanciado daquilo que o Senhor quer? Vamos falar com o Senhor, vamos orar ao Senhor, vamos pedir que o Senhor esteja nos mostrando. Enquanto a gente canta essa música, nós vamos nos apresentando diante do Pai. Porque a grande bênção de nós vivemos no cristianismo é que o Cristo foi para a cruz exatamente para nos dar a possibilidade de voltar todo dia.
Para a gente poder dizer: Senhor, eu não quero ir para o mar, eu não quero ser engolido pelo peixe, eu não quero viver a angústia de ser largado ao mar. Eu quero tua graça, quero teu perdão, quero tua misericórdia, quero que o Senhor me restaure. Faça oração, filho. Tenha um tempo com o Senhor, enquanto o grupo canta a música. Tenha um tempo com o Senhor. Quando você acabar de orar, você canta. Mas não vá dormir profundamente com os olhos abertos agora. Não deixe de encarar. Ore para o Senhor e diga para o Senhor o que é que você está pensando agora. Deixe o Espírito ministrar no seu coração. Lembrando que nós não temos como nos esconder do Senhor. Jonas tentou ir para longe. Jonas não quis concordar contigo. E ele caminhou para a distância do Senhor. Eu louvo ao Senhor pelo dia que te restaurou aquela minha irmã, que sofreu tanto, durante tantos anos por ter desobedecido o Senhor. Meu Deus, eu quero pedir que o Senhor, nessa noite, tem visto na nossa vida passos em direção a outro caminho que não teve. Se o Senhor tem visto sinais na nossa vida, Pai, em que nós não temos tido temor do Senhor, se o Senhor nos tem visto fugir de alguma maneira da Tua presença e às vezes dormido profundamente, sem encarar, Deus, em nome de Jesus, aquele Teu Filho que morreu na cruz por nós, aquele que se coloca como o primogênito, o irmão mais velho, o nosso advogado diante do Senhor, Deus, em nome de Jesus, nos leva de volta para o Teu caminho, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nos leva de volta para o Teu caminho, para a Tua vontade. Deus, nós não queremos viver na tempestade distante do Senhor. Nós queremos viver a paz da comunhão da casa. Nós queremos viver a Tua presença, Pai. Ainda que nós estejamos trabalhando, ainda que seja pesado, ainda que não seja matado um novilho para a festa, como reclamou aquele filho mais velho, nós estamos pedindo ao Senhor hoje, Pai, nós queremos a casa. Nós queremos a comunhão. Nós estamos certos que mais vale um dia na Tua presença do que 1000 dias nas tendas da perversidade. Ó Deus, não nos deixes ir. Senhor, se já estamos distantes do Senhor, recebe-nos de volta, Pai. Em nome de Jesus, recebe de volta. Recebe o meu irmão, a minha irmã que está pedindo ao Senhor, Pai, me leva de volta para a Tua presença.
Recebe cada um de nós, se nós estamos dando um passo ainda que curto para distante do Senhor. Nós queremos de Ti, Deus. Nós queremos Tua bênção. Nós cantamos dessa forma porque nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, estende a Tua mão sobre quem está aqui. Em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, dá coragem para poder tomar decisões. Em nome de Jesus, dá humildade para reconhecer que está errado, Pai. Em nome de Jesus, dá coragem para a gente poder se voltar à Tua presença e dizer: Pai, eu vou. Eu sei que não é isso que eu quero, mas sobre a Tua palavra eu vou. Eu sei que o Senhor sabe o que o Senhor está tratando nessa noite da nossa vida. Tantos conceitos, tantas razões, tantos motivos que nós arrumamos para ficar distante do Senhor. Mas nós sabemos que tudo isso é falso. Nós precisamos da Tua graça. Deus, leva os Teus filhos aqui sobre a Tua paz. Protege-os e abençoa-os, para que eles sejam também abençoadores de outros. Em nome de Jesus. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito te fortaleça e te mantenha na presença dele hoje e sempre. Amém.